Continuamos o cenário político de hoje. Nós estamos recebendo, se você ligou agora, o prefeito Alisson Bezerra aqui no estúdio com a gente. 19 horas e 53 minutos, estamos ao vivo, ainda dá tempo de você participar. Já tem muita participação, então já vamos direto aqui, Vonúvio, para as perguntas, para a gente aproveitar o máximo de tempo deste bloco. Nós temos aqui a participação da Francisca Francineide. Ela gostaria de saber o que a Prefeitura vem planejando para alocar os camelôs em um só local e desobstruir ruas e calçadas e praças. E também gostaria de saber sobre revitalização da ponte sobre o Rio Mossoró, claro, preservando o projeto arquitetônico. A mesma pergunta sobre a situação das pontes ali que dão caminho para o Alto de São Manuel é do Jacksandro. Olha, duas perguntas interessantíssimas e todas as duas nós queremos, nesses próximos dias e semanas, responder de forma objetiva para a sociedade moçoroense, porque essas duas obras estão dentro do programa que eu estou falando aqui de investimentos que nós vamos apresentar para a nossa sociedade, um conjunto de obras estruturantes do município de Mossoró. Pontes do Alto de São Manuel. Nós precisamos, na verdade, as duas pontes necessitam serem ampliadas, né? Necessitamos deixar as duas pontes com a capacidade que tem as avenidas, ou seja, um fluxo maior para ir, um fluxo maior para voltar. Então, as duas pontes necessitam realmente dessas obras. E uma delas, a gente tem realmente que agir com urgência, porque a gente já está vendo que até em uma parte próxima ali, ela é pneus, a gente já viu realmente um furo ali no asfalto. Então, já fez alguns trabalhos, já identificamos como é que nós temos que agir. Então, precisamos de recursos para isso. Então, as duas pontes, a gente quer agir nisso. Relacionado aos camelôs, nós apresentamos um projeto com os camelôs, depois de fazer um estudo justamente com eles. Nós, na verdade, desde o ano passado, nós já tínhamos feito diálogo com esse importante segmento da nossa sociedade. Tínhamos já feito diálogo, reuniões, e passamos todo esse ano se reunindo com os camelôs, depois reuniões com o CDL, reuniões com nossa equipe de engenharia, com nossa equipe de trânsito. Enfim, temos hoje um projeto. Nós já apresentamos para os camelôs aprovaram o projeto, que vai nos dar a oportunidade de atender duas questões que são prioritárias. Primeira, a questão econômica, é a questão dos camelôs em si. A gente tem que dar um espaço digno para que esses pais e mães de família possam continuar trabalhando e possam vender mais, né? É mais comida na mesa das suas famílias. E segundo, atender a situação da condição das pessoas, da acessibilidade, né, do cidadão, que inclusive já é pauta, já houve numa época até recente, tentativa de retirada desses camelôs por conta de uma situação judicial, envolvendo o Ministério Público, e de fato existe um processo judicial envolvendo o Ministério Público, envolvendo a Justiça do nosso Estado. Nós estamos habilitados nesse processo. Eu apresentei para o promotor um cronograma, certo? Apresentei um cronograma e pedi e coloquei a minha responsabilidade pessoal para que nos desse a oportunidade de resolver essa situação toda que foi criada. O que é que eu nunca quis e nem quero? Que venha uma determinação para se retirar os camelôs. Nós queremos ao contrário. Apresentamos esse projeto com o objetivo de resolver e, se Deus quiser, logo, logo nós vamos apresentar esse conjunto de investimentos e ter a oportunidade de fazer esse investimento para a nossa cidade de Mossoró, atender economicamente e atender a acessibilidade do centro como um todo. Prefeito, mais uma demanda que chega da 95 FM é com relação às estradas, né, do Polo Lagoinha e Santa Elza. O pessoal reclama que agora, no tempo que não está tendo chuva, seria o momento de fazer a recuperação das estradas, porque quando chega a chuva tem muita lama. Sobre essas estradas, o questionamento. Olha, dizer à população e tranquilizar a população rural. Nós estamos agindo em 3 frentes de ação, né, nas nossas comunidades rurais. Tem frente de ação que já aconteceu no Polo Jucuri, tem frente de ação que na comunidade de Alagoinha e Maísa, tem frente de ação que está ali no Polo de Sussuarana, Melancias e outras comunidades. Nós vamos chegar a todas essas comunidades, né, e vamos agir para que antes do inverno ainda, se Deus quiser, o objetivo é que antes de janeiro nós possamos estar com essas estradas e sinais em condições do cidadão ir e vir. Então, tem esse nosso compromisso, estamos agindo fortemente nisso, tá certo?
nessas estradas. Mossoró tem 137 comunidades rurais, ou seja, nós temos que chegar a todas elas. Então, a gente já está agindo e vamos continuar ampliando até chegar nessas que ainda estão restantes. Nós temos aqui o seu Aldo Ferreira. Ele gostaria de perguntar ao prefeito sobre o protocolo que foi assinado ainda quando o Breno Queiroga era secretário para os servidores efetivos que estão próximos de se aposentar, de 30 horas trabalhadas para 40. Nós confiamos na palavra dele. Estamos desde a administração passada sem aumento. Na verdade, isso aí, existe uma questão do município. Existem servidores no município de Mossoró, na verdade, são a grande maioria que tem 30 horas. E alguns servidores, não são todos, alguns querem que seja ampliada a carga horária para 40 horas. Caso o secretário tenha assinado algum protocolo, isso aí, ele agiu sem poder de fato ter feito, porque, na verdade, alguns servidores podem aumentar ali a sua carga horária, mas para isso o município tem que ter a condição de viabilidade de poder atender financeiramente todos os demais. E, claro, algumas situações, por exemplo, quando é um servidor que, dentro daquela categoria, esteja tendo plantão. Então, aí sim, compensa aqueles servidores aumentar a carga horária para que não necessite do plantão, para que fique atuando naquela carga horária normal do servidor. A gente está vendo isso, depende muito da questão financeira de condição de folha e de limite prudencial diretamente. Prefeito, já está chegando 6 meses da obra entregue ali da Praça de Convivência, final de ano chegando, momento onde o turismo também fica aquecido na cidade. A praça não vai voltar a funcionar? Nós estamos lançando hoje, daqui a pouco, no Jornal Oficial do município de Mossoró, mais uma licitação para, de fato, ocupar a Praça da Convivência de Mossoró. A praça está lá, está pronta. Assim que nós concluímos, nós lançamos uma licitação. É um modelo de gestão que nos foi apresentado pela FEComércio, pelo CDL, pelo SEBRAE, estudos que nós recebemos, que dão de conta realmente da viabilidade de termos uma empresa administrando e, ao mesmo tempo, a gente ter, por exemplo, aqueles comerciantes que lá estavam, ocupando aqueles espaços. O que não é interessante, que a gente tenha a situação que estava, de 24 boxes que lá tem, de 24 lojas, apenas 9 estavam abertos. E muitos deles não estavam nem sequer abrindo todos os dias que poderiam abrir. Ou seja, uma situação de completo abandono. Hoje a situação é diferente, a praça está nova, banheiros novos. Então, essa licitação vai ser publicada hoje novamente, vai dar condições, se Deus quiser, de mais algumas semanas a gente conhecer o vencedor e aí começar o processo de ocupação daqueles espaços. O Kleber diz que na UBS Dr. Sueldo Câmara, no Aeroporto 2, a mãe dele tem encaminhamentos para especialistas já faz 5 meses e exames. Um deles é a densitometria óssea. Quando essa fila vai acabar? Olha, o nome do cidadão? Kleber. Kleber, meu querido. Atenção básica. A gente atende na UBS os cidadãos. Alguns dos exames são de obrigação, de fato, direta do município de Mossoró, alguns especialistas, mas há algumas situações que são, de fato, de obrigação do Estado do Rio Grande do Norte, do governo estadual. Infelizmente, esses exames, que são bem mais específicos, são, na maioria das vezes, era que o Estado deveria estar ofertando em Mossoró. Acaba ofertando, às vezes, só na capital do Estado. E muitas das vezes nem sequer lá se consegue vaga para isso. Agora há pouco, do Santo Antônio, onde eu estava visitando uma obra, um cidadão, por exemplo, nos abordou solicitando um tipo de cirurgia que só se faz no UOL, em Natal. E aí acabaram de ser suspensas as cirurgias do UOL. Então, às vezes, a gente fica nessa situação. A gente quer fazer, mas aí quem tem a condição, de fato, de realizar, que a gente está atendendo na atenção básica, né? Ou na média complexidade, como é o caso das nossas UPAs, que estão rodando e rodando muito bem. Porque a UPA, por exemplo, está tendo internamento de pessoas lá com 2 semanas, 15 dias, 20 dias, que na verdade era ficar apenas 24 horas na UPA, ou seja, um dia, e já ser transferido para o hospital regional. Como o hospital não atende de forma satisfatória, a gente está recebendo, está mantendo essa pessoa. Então, todos esses gastos de cidadãos de Mossoró e boa parte do Estado, a gente está custeando também. A gente tem aqui a participação do Canindé. Ele está... Estou tentando entender aqui, viu, Canindé? Canindé Silva está sugerindo a possível criação, para a criação de comissões que vão estudar algumas categorias para a criação de plano de cargo e carreira,
sugere que em cada categoria exista um representante nessa comissão para os mesmos têm propriedade em relação aos planos de cargos de cada um desses segmentos de servidores. E nós temos a Rosineide, que pergunta se há perspectiva de retorno dos vice-diretores das unidades de ensino. Olha, implicaria em aumentos de cargos comissionados, né? Na verdade, nós fizemos uma reforma no ano passado, demos uma organização geral na prefeitura, aquela zona, e a palavra é essa mesmo, que existia administrativa, né? De forma caótica no município de Mossoró. Não existe mais porque nós organizamos a prefeitura, hoje se sabe quantos cargos comissionados, onde é que eles estão, quem está lotado e sabe o que é que cada um faz. Então, naquela época não podia ter aumento de despesa, ou seja, a gente não podia criar mais nada. O que fizemos, inclusive, foi diminuir alguns cargos. Então, naquele momento, não houve a criação desses cargos de vice-diretores. A gente pode discutir isso com a Secretaria de Educação, tendo condição financeira para isso, a gente pode estar trabalhando também. Um alô para João, diretor da UPA. O Francisco do Van Rosado gostaria de saber sobre o calçamento que liga o novo Hospital da Mulher ao Van Rosado, porque essa obra está parada desde a outra gestão, e também sobre asfaltamento. É o Clerton do Boa Vista, pergunta qual o critério usado para o asfalto nas ruas. Boa pergunta sobre o asfalto. O critério é justamente aonde passa transporte público, né? Então, as ruas que passam o transporte público de forma prioritária foram incluídas primeiro, depois vem as vias de maior circulação, certo? Que são as artérias principais de cada bairro, de cada conjunto, e depois aquelas ruas que nós temos já uma disposição para o comércio. Então, por exemplo, Rua Farias, na Alameda dos Cajueiros, é a avenida principal. Benjamin Constant, da Boa Vista, de onde o cidadão perguntou, faltava um pedaço de asfalto, dentro de um bairro que já tinha dentro daquela avenida asfalto. Então, nós temos alguns critérios de priorização. Deixa eu fazer aqui um alerta e, ao mesmo tempo, uma cobrança à CAERN, porque essa rua agora que eu acabei de visitar na Pedro Vera, ao lado dela é a rua Zeca Cirilino, no Santo Antônio. Uma rua que nós calçamos das barrocas que estavam antes na lama, e a parte que era calçamento nós asfaltamos. A CAERN chegou lá, fez um buraco, tá a coisa mais terrível do mundo. E quando a CAERN vai refazer a obra, ou seja, vai tampar o buraco, faz com o pior tipo de material e de mão de obra e de serviço que possa ter. Nós discutimos isso com o presidente da CAERN, já apresentamos a ele, no WhatsApp dele está cheio, sempre tem sido muito solícito, mas é algo que, infelizmente, a CAERN não está mais conseguindo atender por falta realmente de capacidade. Então, a gente fica aqui um pedido à CAERN, que nós concedemos para a CAERN o direito de explorar água e esgoto na cidade de Mossoró. Muita gente questiona, sabe, Carol? Mas, prefeito, aqui na minha rua tem esgoto. É a CAERN que tem que resolver o problema. Prefeito, na minha rua não é saneada. Saneamento e água, pelo marco regulatório, quem tem que tomar de conta é, de fato, a empresa que está. E ela pode, inclusive, licitar para outras empresas administrarem. Infelizmente, uma falta de capacidade, de gestão e de organização, e a CAERN está deixando a cidade de Mossoró uma buraqueira, especialmente onde se passa o asfalto. Eu quero entender o que é isso, porque onde passou o asfalto, a CAERN vai lá e quebra a rua Vicente Leite, do bairro Planalto 13 de Maio, passar pela rua e vai constatar o que eu estou aqui dizendo. Infelizmente, uma rua que ficou linda, a CAERN foi lá e já destruiu grande parte dessa rua com tanto buraco. José Santos está perguntando aqui se o senhor vai para a posse de Lula. Não, não tenho agenda para ir para Brasília nessa data, não. A gente tem aqui sobre piso da enfermagem. Lina Patrícia, ela pergunta quais medidas estão sendo tomadas pela gestão para a aplicação do piso. Recebo atualmente salário base de R$ 1.212, com 13 anos de vínculo efetivo. E muitos dos servidores do município só recebem ainda esse salário base, porque muitos recebiam o salário base de R$ 913, ou seja, bem abaixo do mínimo, só recebe porque eu mandei para a Câmara Municipal uma lei esse ano que deu a condição que qualquer servidor que ganhasse no seu salário base menos que o salário mínimo, ele pelo menos se igualaria ao mínimo. Talvez seja o caso da nossa servidora que aí falou. Dizer o seguinte, nesse momento está suspenso lá pelo STF, e o próprio STF está discutindo
junto com a Confederação Nacional dos Prefeitos, ou seja, dos municípios e dos estados, a forma de se implementar, ou seja, dizer qual é a fonte dos recursos. De forma constitucional, quando se cria uma despesa, tem que dizer a fonte, ou seja, de onde é que vai tirar os recursos, embora que o município tenha também que fazer uma complementação. Isso aí geralmente acontece, como é o caso dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. O governo federal manda um aporte, mas o município entra, por exemplo, com recurso dos extras e outras questões mais. Então, a gente vai estar, à medida que o STF passe a bola para os municípios, a gente vai ter que chutar. E aí será o nosso momento. Mandar um alô aqui para o Caquinha, do Van Rosado. Tem muita gente participando e eu vou ficar mais uma vez devendo aí. Vai ficar aí mais de 20 ou talvez 30 pessoas sem resposta. Eu prometo que na próxima vinda do prefeito, a gente já refaz novamente aqui o convite para uma nova participação. Na próxima vinda, eu só vou ter direito a uma ou duas, viu? Perguntas. O restante do programa fica todo para você, telespectador. Prefeito Alisson Bezerra, muito obrigada. Olha, Carol, obrigado, Vanúvio. Agradeço aqui a todos que estavam participando. Muita pergunta. Eu fico feliz porque é uma oportunidade que a gente tem de estar aqui respondendo no nosso dia a dia, embora a gente responda muito nas redes sociais. Dizer que ainda em dezembro nós vamos ter um novo momento, como nós tivemos no ano passado, de prestação de contas. É um momento que nós vamos fazer, enquanto gestão, todos os anos, fazer uma prestação de contas geral de toda a prefeitura, das secretarias. Então, a gente vai estar logo divulgando a data e convidando toda a população. E agradeço aqui aos nossos servidores do nosso município e a todos que trabalham na nossa equipe de gestão. Muito obrigado aos servidores terceirizados, comissionados, contratados, servidores efetivos, estagiários e todos aqueles que estão trabalhando na Prefeitura Municipal de Mossoró. Muito obrigado pelo trabalho, estar junto comigo nessa grande missão. Forte abraço. Seja sempre bem-vindo, prefeito. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Boa noite e até lá.